E aqui eu vou passar um caso e uma outra dinâmica que eu utilizo muito dentro das constelações sistêmicas, que é o lado adulto e o lado criança. Isso aqui para mim é fundamental, tanto para fazer diagnóstico como também fazer tratamento, tá? E aqui eu vou colocar um casal. Então vamos fazer uma dinâmica de casal. O casal vai ser ela de amarelo, ele de azul, como você já está habituado aqui nessas imagens anteriores, para não ficar variando demais para dar confusão. E aí eles têm um conflito. Aí eles colocam a constelação, fazem a constelação. Geralmente eu faço isso os dois ao mesmo tempo, cada um faz a sua. Cada um tem um campo, cada um tem os elementos e o que eu coloco são elementos iguais para os dois. Ela monta do jeito dela, ele monta do jeito dele. Então está tendo um problema. E aí, independente do problema, eu não vou colocar o problema, tanto faz, porque aqui o importante, eu quero que você preste atenção nas informações que vêm da constelação, ok? Então eu vou passar. A imagem número 1 é a visão dela. A imagem número 2 é a visão dele. O que é a visão? Ela monta a dela e ele monta a dele. E vamos ver se você consegue pegar as informações e compreender que dinâmicas sistêmicas estão acontecendo aqui que não estão saudáveis. E olha só o que aconteceu. Que elementos eu coloquei? O lado adulto e o lado criança, tanto da esposa como do marido. E esses dois outros elementos, Fernando, o azul é a sexualidade do marido e a cor-de-rosa é a sexualidade da esposa. E olha só o que aconteceu. E aí, os dois estão no mesmo relacionamento? Eles enxergam a mesma coisa? Eu já falei isso antes em outra apresentação. Sempre quando tem um casal, cada um tem uma visão diferente. Agora, tem muitas coisas aqui que estão em comum. E aí, tem coisas que estão diferentes, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Nas duas imagens, você acredita que está saudável ou doentio esse tipo de constelação? E que tipo de doentio existe? Será que algum deles é saudável? Como é que é a relação dos adultos com as suas próprias crianças? Como é que é a relação entre os dois adultos? Como fica a relação da sexualidade com os adultos e com as crianças? Quem deveria ter sexualidade, o adulto ou a criança? Quem sabe lidar com sexualidade, o adulto ou a criança? O que acontece na relação desses dois adultos? Olha, com todas essas reflexões, vejo que você já consegue pegar aqui. Se você pegar a imagem 1, que é a da esposa, dá uma olhada. Veja, a relação dos adultos está distante. O que existe entre a relação dos adultos? No fundo, são as duas crianças. Agora, imagina, se são as duas crianças que estão na essência da relação, o mundo adulto saiu. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui são dinâmicas infantis, cobranças infantis. Então você tem que cuidar de mim, você tem que sustentar, me pegar no colo, você tem que me dar amor e carinho, você tem que estar presente, você tem que estar sempre olhando para as minhas necessidades. E aí começa essa história. Dá uma olhada para isso nessa imagem número 1. E outra, dá uma olhada, a sexualidade está orientada para onde? Para os adultos ou para as crianças? E eu vou fazer uma pergunta: criança sabe lidar com sexualidade? É óbvio que não. Então você imagina que as queixas que existem aqui dessa esposa virão muito do quê? Das dinâmicas infantis mal resolvidas que ela traz. E ela está buscando o que nesse marido? Dá uma olhada. Está buscando alguma coisa que ele não vai poder dar, porque ninguém tem condições de cuidar da criança do outro.
Quem tem que cuidar da minha criança sou eu mesmo. Quem cuida da criança da minha mulher é ela. Se eu começar a cuidar da criança da minha mulher, eu deixo de ser marido, eu me torno pai e ou mãe dela. E isso vai dar problema. E olha só o que aconteceu nessa relação. Imagina o tipo de queixa. Lembra que eu falei assim, não vou colocar as queixas. Agora imagina você o tipo de queixa que existe quando você vê uma relação dessa forma. E essa sexualidade está saudável ou está doentia? É óbvio que está doentia, porque essa sexualidade está sendo usada para, no fundo, trazer dinâmicas de necessidades básicas infantis. Não é uma sexualidade adulta, ela existe mais para trazer a presença, o carinho, o toque, que você me ama, alguma coisa assim, mas é dinâmica infantil. Então aqui vai dar problema. Agora veja a imagem número 2, que é a do marido. Também é saudável ou doentio? Dá uma olhada para isso. Na relação entre os dois adultos, o que existe no meio? A criança. Então, ele casou com a criança ou com uma mulher? E agora? Outra, a sexualidade dele. A sexualidade dele está direcionada para a sexualidade dela. Só que entre a sexualidade dele e dela existe o quê? A criança dele. Tem cabimento essa criança ficar no meio dessa sexualidade? Com certeza tem sérios problemas aqui. Outra, olha a sexualidade dela onde foi parar. A sexualidade dela, se você olhar com mais atenção, está direcionada para a criança dela e não para o lado adulto. O que une esse casal e o que separa, tanto na primeira imagem como na segunda? Qual o futuro desse relacionamento se não colocar essas dinâmicas em ordem? E o que seria a ordem numa situação dessa? E aí, eu vou dar um tempo para você imaginar o que seria uma relação em ordem, porque eu vou colocar uma imagem que fala de uma relação mais saudável de casal com esses elementos. Olha só como ficou! E aí, tá bem diferente das anteriores, né? E o que você vê aqui? Um casal que está unido, e você já viu antes que a diferença de namoro e casamento, que os dois estão olhando para o mesmo objetivo, que é o mundo lá fora, a vida, o futuro, projetos de vida, assim por diante. Então, eles não precisam mais ficar olhando, porque um está em contato com o outro no coração, na alma, estão focados para projetos do casal, projetos individuais deles, estão olhando para a vida. Então, são dois adultos. O que acontece com as crianças? Cada um cuida da sua criança. As crianças não entram nessa história do relacionamento adulto. Onde está a sexualidade? Cada um tem a sua sexualidade. E essa sexualidade, aí é outra coisa interessante, viu? Que fica assim, eu tenho problemas na sexualidade porque a minha mulher ou as mulheres fazem isso e aquilo. Não, a sexualidade é de cada um. Eu não tenho prazer na sexualidade porque a minha mulher ou porque o meu marido, isso. Não, o prazer da sexualidade tem a ver com cada um. Então, isso é uma dinâmica extremamente importante, senão fica assim, os problemas são dos outros. Aqui cada um tem a sua sexualidade, cada um cuida da sua criança e os dois estão unidos e direcionados. A sexualidade é uma força que empurra para a vida. Tanto empurra para a vida, que é dessa sexualidade dos dois unidas, é que gera uma criança lá no futuro. Entendeu? Deu para ver a diferença, deu para ver a confusão que aconteceu nas imagens anteriores? Bom, e lembra, né? O campo de probabilidades de montar e construir as constelações é quase praticamente infinita, dá para fazer milhões de coisas. A questão é, o saudável geralmente é de um jeito só. Agora, fazer o mundo doentio, cada um faz o seu jeito, mas o saudável ele segue as leis da natureza, as leis do sistema. E quando segue as leis do sistema, fica saudável. Aqui
segue as leis do sistema: equilíbrio, hierarquia, pertencimento e tempo e espaço.